Olá, me chamo Zoe e hoje iremos explicar sobre a pectinicultura. Alguém sabe ou já ouviu falar sobre? Não? Ninguém nunca ouviu falar? Calma, vamos ficar felizes, pois alguns alunos da Santa Úrsula fizeram uma ótima pesquisa para nos ajudar. Então, o que é pectinicultura? A pectinicultura é o cultivo de vieiras. As vieiras são molúsculos bivalves da família Pectinidae, composta pela taxonomia filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A anatomia dos pectinídeos é bem interessante. As vieiras são hermafroditas e atingem em média 8 a 9 centímetros e sua concha possui um formato de leque. A espécie Nudipicten nodsus é constituída externamente por duas valvas calcárias, de coloração marrom avermelhada, vermelha, alaranjada, púrpura ou amarela. Outra característica é a presença de um ligamento de formato triangular entre as valvas, na parte central do umbo, de coloração preta e consistência elástica, denominada resílium. Retirando-se uma das valvas, podem ser observados os diferentes órgãos internos. Ambas as valvas são envoltas por uma membrana denominada manto, com exceção das áreas de inserção do músculo à concha. A borda externa do manto confere o formato da concha. Os tentáculos e numerosos olhos paliais de cor azul brilhante possuem função sensorial. As brânquias alaranjadas são responsáveis pela respiração e captura de partículas de alimentos presentes na água. O músculo adutor é a parte comestível mais apreciada dos pectinídeos, composto por músculo estriado, responsável por movimentos rápidos de fechamento das valvas, e músculo liso, responsável pelo fechamento forte e prolongado das valvas. O sistema digestivo é formado pela boca, pálpos labiais, esôfago, estômago, estilete cristalino, intestino e ânus. A glândula digestiva está aderida ao músculo na parte próxima ao umbo, de forma globosa e de coloração escura. O músculo adutor e a glândula digestiva são responsáveis pelas reservas energéticas, acumuladas durante o período de crescimento. O sistema circulatório é formado pelo coração, artérias que se ramificam por todo o corpo e terminam em uma série de seios tissulares. As veias levam a hemolinfa incolor para as brânquias, onde é oxigenada e retorna ao coração. A espécie N. nodossus é hermafrodita funcional. A gônada dividida em uma parte masculina, branco-leitosa, e outra parte feminina, de cor alaranjada. Os pectinídeos no Brasil são representados por 9 gêneros e 17 espécies, sendo que apenas 3 delas apresentam interesse comercial. A espécie Clamisteuelchus possui 8 centímetros e pode ser encontrada do Espírito Santo até a Argentina. A
A espécie Euvola zigzag possui de 8 a 10 centímetros, pode ser encontrada do Amapá até Santa Catarina. Nodipectenodsus possui até 18 centímetros, é o símbolo dos postos de gasolina da Shell e é encontrada nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Comercialização. Os pectinídeos estão entre os moluscos que apresentam maior valor comercial nos mercados internacionais. Hoje, aproximadamente 15 países vêm realizando o cultivo de vieiras, em distintos graus de desenvolvimento. A China se destaca com a maior produção mundial, seguido do Japão e Chile. Os mercados importadores são altamente exigentes com relação à qualidade do produto, das águas onde estes são cultivados e condições de processamento, armazenagem, demandando um exaustivo processo de certificação das águas e controle de qualidade das vieiras. A maior espécie comercialmente viável no Brasil é a Nodipectenodsus. Esta espécie chega a atingir 18 centímetros e é comercializada a um alto custo. Santa Catarina, hoje no Brasil, é o maior e principal cultivador de vieiras. No mundo, trata-se de um grande mercado potencial, que merece atenção e prioridade. As vieiras são exportadas para os Estados Unidos, França e Japão, que são os maiores apreciadores desses moluscos. No Brasil, o cultivo de vieiras tem sido visto como uma alternativa promissora para diversificar os produtos da maricultura brasileira. Este mercado, ainda não desenvolvido, encontra-se limitado pela escassez do produto nacional e pelo alto preço que atinge o produtor importado, sendo atualmente raros os restaurantes que apresentam vieiras em seus cardápios. Sistemas de produção utilizados. Existem 3 métodos de sistema de produção: a captação natural, produção de sementes em laboratório e laboratório. A captação natural é o método que sustenta a maior parte da indústria de cultivo de pectinídeos ao redor do mundo, com exceção da produção de aerradians na China. Por outro lado, em laboratório, apresenta custos mais elevados em função da necessidade de mão de obra altamente especializada. As larvas de pectinídeos são muito mais sensíveis às condições de cultivo e susceptíveis à mortalidade causada por contaminações de origem bacteriana. Características importantes para a produção: temperatura. Sendo uma espécie tropical, as larviculturas são realizadas em temperaturas mais altas, de 24 a 26 graus, que as demais espécies temperadas, 15 a 18 graus, produzidas em laboratório. Ambiente. A limpeza da água é quesito fundamental. Portanto, devemos evitar locais próximos a despejo de esgoto e resíduos industriais. Lanternas. Para a engorda, o molúsculo é acomodado em gaiolas cilíndricas com 5 a 10 compartimentos, chamados de lanternas japonesas. Os flutuadores, utilizados no sistema de produção do tipo espinhel longline, dão suporte às gaiolas. Alimentação. Restringe-se a pequenos micro-organismos e partículas orgânicas obtidas por meio de filtragem da água do mar. Reprodução. As vieiras se multiplicam quando recebem estímulos de alguma alteração no ambiente, principalmente climática. Despesca. Leva cerca de
8 a 10 meses, até que a concha do molusco chegue a 7 centímetros, tamanho indicado para ser comercializado no varejo. Produção de vieiras no Rio de Janeiro. Introduzida há 25 anos na região da Baía da Ilha Grande, litoral sul do Rio de Janeiro, o município de Angra dos Reis foi reconhecido como o maior polo de cultivo de vieiras do país. A região produz cerca de 40 mil dúzias por ano. Em 2019, a região da Baía da Ilha Grande ganhou o selo de indicação geográfica, permitindo maior competitividade do setor, expansão da maricultura e o desenvolvimento de outras atividades, como, por exemplo, o turismo. A vieira é um dos animais que compõe a aquicultura, desenvolvida nas fazendas do mar do estado do Rio. Essa atividade é essencial para a economia, principalmente devido à queda da pesca nos últimos anos. Com 15 fazendas marinhas, a Ilha Grande é considerada a maior produtora de vieiras do país. Em 2018, a região produziu 26 toneladas da espécie e o Brasil importou 3 vezes mais. Distribuição mundial. A China é o maior produtor mundial, com 92,6%, o Japão com 6,2%, o Peru com 0,55% e países como Rússia, Chile, Coreia, Canadá, Noruega, Brasil, entre outros, dividem 0,65% da produção. Produção brasileira. Dentre os estados que se destacam, podemos mencionar Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, além de outros estados produtores. Custo e lucro. Os produtores gastam em torno de R$ 30 para produzir uma dúzia e recebem R$ 50, um custo unitário de R$ 2,50 na produção e de venda de R$ 4,17, totalizando um lucro de 67% para o produtor. Vieiras na mídia. Ao lado podemos observar 2 reportagens na mídia sobre as vieiras, uma no Globo Rural e outra no Clique Diário. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a importância para o uso humano. Você sabia que as vísceras das vieiras estão sendo estudadas e utilizadas para testes na produção de medicamentos que reduzam as células tumorais? Desde o início dos anos 2000, a UFRJ pesquisa substâncias capazes de interferir na produção do câncer. Uma dessas abordagens foi a prevenção da metástase com substâncias extraídas da vieira. O marisco é conhecido como filé mignon do mar e, além de saboroso, possui boa quantidade de nutrientes, tornando-o um alimento saudável para consumo humano. Embora seja rica em nutrientes, de gosto aprovado pelo consumidor e de alto valor agregado, o cultivo de vieiras ainda é considerado incipiente em âmbito nacional, sendo pouco explorado, porém com grande potencial de extensão. O modelo de produção vem sendo aperfeiçoado com o passar dos anos, futuramente aumentando a oferta de emprego na pectinicultura. Inclusive, em algumas décadas, podem servir como opção proteica no prato do consumidor. Agradeço a todos por assistirem até aqui. Obrigada!